Olá, meus queridos amigos e amigas. Desejo que a graça e a proteção do nosso soberano Deus, nosso Pai amado, esteja sobre a vida de cada um de vocês e seja muito feliz e bem-aventurado. Glórias ao nosso soberano Deus, nosso Pai amado. Aleluias. E eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos dar continuidade na nossa leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Diz o seguinte: E ele, levantando-se dali, foi para o litoral da Judéia, além do Jordão, e novamente a multidão recorre a ele. E como era seu costume, ele os ensinou novamente. E os fariseus, vindo até ele, perguntaram-lhe, tentando: É lícito ao homem repudiar sua mulher? E ele, respondendo, disse-lhes: O que Moisés vos ordenou? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiá-la. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Pela dureza dos vossos corações, ele vos escreveu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e eles dois serão uma só carne, e assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, nenhum homem o separe. E em casa os seus discípulos o perguntaram novamente acerca do mesmo assunto. E ele lhe disse: Qualquer que despedir a sua esposa e casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher despedir a seu marido e casar com outro, ela comete adultério. E lhe traziam criancinhas para que as tocasse. E os seus discípulos repreendiam aos que as traziam. Mas Jesus, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Na verdade, eu vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. E ele, tomando-as nos seus braços, impôs suas mãos sobre elas e as abençoou. E estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que tu me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: Não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra a teu pai e a tua mãe. E ele respondeu, dizendo: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: Uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho
vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: quem então poderá ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: com o homem isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse: na verdade eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receberá 100 vezes mais, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições no mundo vindouro, a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiro. E eles estavam no caminho subindo a Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E ele, tomando novamente os 12, começou a dizer-lhes as coisas que deveria acontecer com ele, dizendo: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E eles zombarão dele, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. E ao terceiro dia ele será ressuscitado. No próximo vídeo eu concluo o capítulo 10. Fique com Deus, pessoal, e um forte abraço.